E aí, massa atleticana? Eu esperei passar o calor do jogo para vir falar com vocês, porque o pós-jogo de hoje vai ser um pós-jogo para questionar o Atlético fora de campo. Em campo não tem o que ser falado. O time inexiste coletivamente. Então, vamos ver um pouco fora da caixinha. Vamos cobrar um pouco fora dali dos jogadores, porque a gente já cobrou, já trocou de treinador, já tirou alguns jogadores titulares para pôr no banco, já trocou de campo, né? Jogava no Independência, estamos jogando no Mineirão, viu que não é por aí, né? O problema está um pouco além disso. Então vamos cobrar ali da direção de futebol. Não é nem falar que não tem diretor de futebol, porque o Nepomuceno fez questão de ir na imprensa bater no peito e falar que o Atlético tem diretor, que é o André Figueiredo. Então vamos lá, André Figueiredo, o que você está fazendo pelo Atlético? Depois que você assumiu oficialmente, né? Tivemos aí alguns jogadores desenterrados, como Helder, Pablo. Por que isso? Por que o Pablo do nada virou titular no Atlético? Por que Helder reapareceu aí e hoje, inclusive, sendo titular no Atlético? Você tem cobrado desse time no vestiário? Você tem feito ligações, visto opções para contratação no Atlético para reforçar a equipe que está tendo maus resultados? A demissão do Roger foi ideia sua? Foi ideia do presidente? Foi um consenso? Porque nada está dando certo. E se não está dando certo, você tem que ser cobrado. E você, Daniel Nepomuceno, que é o presidente do Atlético, é a pessoa máxima do futebol, se não deu certo com o treinador e você demitiu, o que você está esperando para demitir o diretor de futebol, que é reprovado por todos, inclusive pelos jogadores, como já foi noticiado na imprensa? Isso não pode estar certo. O Nepomuceno tem algumas coisas a seu favor, administrativamente ele vai muito bem na parte administrativa do clube, né, de finanças, tá aí tirando um projeto do estádio do papel, mas no futebol esse ano tá deixando muito a desejar. Aliás, desde que o Maluf teve que se ausentar, né, do Atlético por problemas de saúde e que depois veio a falecer, o Nepomuceno perdeu totalmente o norte. Parece que o Maluf dava um caminho ao Nepomuceno. O Calil preocupado com a prefeitura, como deve ser, se ele é o prefeito agora, é com a prefeitura que ele tem que se preocupar. O Nepomuceno parece mais perdido do que nunca e está se juntando de pessoas que aparentemente só estão fazendo mal para o Atlético. É preciso repensar o que está sendo feito com o Atlético na parte administrativa de diretoria. Não está dando certo, a gente está despencando na tabela no Brasileiro, tá ficando perigoso até, e pior do que isso, não é a pontuação, não é o resultado, não é nada, é que a gente não vê um caminho, a gente não vê uma luz no fim do túnel, não vê que o Atlético, o Atlético encontrou um time, o Atlético encontrou uma forma de jogar, daqui a pouco vai passar a má fase de alguns jogadores. Aquele pênalti batido pelo Robinho, jura que aquilo é má fase só? Ou ele quis dar um recado batendo daquele jeito com aquela displicência? Se não quer jogar, o Calil já falava anteriormente, no Atlético, do porteiro ao presidente, que não está satisfeito pede para sair. Pede para sair, saia, não tem que ficar obrigado. Agora, é preciso ver o porquê, qual é a insatisfação, a desmotivação, o que está acontecendo. O jogador que o Robinho que foi artilheiro do Brasil em 2016, não desaprende a jogar futebol em menos de um ano. Alguma coisa tem por trás disso. E aí, você tira o Robinho e tem quem? Pablo? Da onde veio o Pablo? Assim, de não aceitar mesmo, de indignar. E a gente tem aí, quarta-feira, que é a nossa aposta máxima, que é a Libertadores. Só que, sinceramente, é o Jorge Wilson, é o Jorge Wilson. Com esse futebol que o Atlético está jogando, a gente não tem um time. Quem que vai ser o time titular quarta-feira? Ninguém sabe qual vai ser o esquema, quem vão ser os titulares, ninguém sabe, inclusive, quem vai ser o último inscrito do Atlético na Libertadores. Foi falado hoje que já tinha sido decidido pelo Blanco, mas que ele sentiu uma tendinite no tornozelo, então isso ainda está sob análise, está fazendo o tratamento intensivo, inclusive. Mas a inscrição na Libertadores é para um jogo, a gente está pensando só no jogo contra o Jorge Wilson, E se a gente passa para frente?
Tem outro para inscrever a não ser o Blanco? Gente, essas coisas é coisa de comando. É coisa da comissão técnica discutir com a direção. E aí? Não, é ele, não tem outro, não contratou, não sei o quê. Não dá para jogar esse jogo, tem substitutos para um jogo. E se a gente passa nas quartas de final, o Blanco não vai estar disponível ainda? É muito amadorismo. O Atlético está parecendo um time que não tem comando. E não é que está parecendo, o Atlético está sem comando, é um barco à deriva. E isso, para naufragar, falta pouco. É preciso tomar uma atitude. O Micali é um dos menos culpados, mas insistir com certos jogadores, ou ele está sendo usado por alguém de cima, ou ele está assinando um atestado de que vai sair do Atlético logo, porque ele vai morrer abraçado com alguns jogadores. E outra, é preciso encontrar um time logo. O time precisa se acertar, porque enquanto você não tem um time base, um time titular que você vai repetir, vai tentar aquilo ali, o time não vai se acertar. Um jogo joga de um jeito, outro jogo joga de outro. Um jogo é com 2 volantes, outro é com 3. Um tem o Adilson que é mais marcação, o outro não tem, é mais movimentação. Os jogadores não vão assimilar isso da noite pro dia. Falando só individualmente nesse jogo aí, eu gostei da participação do Valdívia, para mim foi até uma das melhores partidas que ele fez no Atlético, individualmente falando, mas é só isso que a gente pode falar, individualmente. O Atlético coletivamente não existe, cada um faz o que quer. Na hora do pênalti o Robinho pegou para bater e bateu mal. Se o Robinho não é titular nesse time, inclusive hoje começou na reserva do reserva, não se sabe se era para ser utilizado na quarta, ou o que é, tá meio obscuro aí as coisas no Atlético. Mas se ele não é titular nesse time, por que ele foi bater o pênalti? O Valdívia saiu para entrar o Pablo. É sério que o Pablo tá nos planos do Atlético? Se ele cansou, que coloque qualquer um, menos ele. Não dá para engolir algumas coisas no Atlético. Sinceramente, Daniel Nepomuceno, você precisa pôr as caras e explicar as coisas no Atlético. E não é chegar na coletiva, vamos lá, vamos chamar uma coletiva. Chegar lá para bradar aos 4 cantos que é isso, não. A questão é falar por que não tá dando certo. Se não tá dando certo, o que você vai tomar de atitude? Sinceramente, é preciso tomar uma atitude. O Atlético tá um barco à deriva e isso para naufragar falta pouco. Quarta-feira tem Libertadores. O papel do torcedor é apoiar. E vai apoiar. Eu tenho certeza que a torcida vai comparecer no Mineirão para apoiar o time. Mas tá difícil. Tá difícil ver alguma coisa no Atlético. Porque uma coisa é você apoiar e acreditar quando você tá vendo uma linha de trabalho fluir. Outra coisa é você acreditar num junta-junta, numa coisa que você não sabe quem é que escala o time. Você não sabe quem é que escala o time. Se é o Micali, se é André Figueiredo, se são empresários, tá uma farra no Atlético. E um exemplo dessa farra é o Helder, que entrou hoje. Ninguém nem sabia dele. 24 anos, veio da base, tem contrato até 2020. Tem muita coisa que precisa ser explicado. E a gente vai cobrar. A torcida tem que cobrar. Vamos compartilhar o vídeo e vamos fazer as cobranças que tem que ser feitas. Porque já cobramos de treinador, já sobrou inclusive para ele. Já cobramos de jogador, já trocamos inclusive de campo. Mas a gente tem que cobrar agora de cima. Vamos compartilhar o vídeo, curtir e fazer chegar em quem tem que chegar. Valeu, tamo junto e até